Pessoal, joia com vocês, me ajeitando aqui para a gente começar. Kaique, diz para mim, tá ouvindo bem? O áudio tá bom? Pessoal que está entrando, por favor, me avisa se o áudio tá bacana. Beleza, Kaique, obrigado. Oi, Dani. O pessoalzinho já está chegando, vamos começar, né? Para não perder muito tempo. Gente, vocês estão com calor aí? Aqui tá terrível. Boa tarde, a áudio está ótimo. Beleza, Dani, obrigado. Oizinha, tudo bem? Eu tô olhando ali porque o meu ventilador tá travando e aí começa a fazer um barulho. Acho que eu vou ter que ir ali tentar arrumar. Só um minuto. Pessoal, hoje a gente começa a leitura do meu segundo e-book, chamado Fracasso a Reinvenção. Então, se você ainda não baixou, é só entrar lá no meu site, psicanalistadarcymartins.com.br, aba e-books, e lá você consegue baixar gratuitamente. Você vai precisar colocar o seu nome, colocar o seu e-mail, clicar em download, aí você já vai receber o material. Algumas pessoas alegam que o download não inicia. Eu descobri que isso acontece em alguns Androids, tem variações de Androids, né? Na verdade tem vários tipos de Androids. E para alguns, às vezes, não há uma certa atualização ali, alguma coisa, e aí o site não consegue fazer o envio. Além disso, tem uma outra situação que, se eu não me engano, é falta de um leitor no celular. Algumas pessoas, Darcy, não abre, não consigo ver o e-book e tal. Às vezes pode acontecer do seu celular não ter um leitor que consiga abrir aquele arquivo. É importante você baixar um leitor de PDF simples, você já consegue ter acesso ao material, tá? Mas computador, essas coisas, todo mundo sempre diz que baixou normalmente. Então, deixa eu mostrar para vocês a capa do e-book que a gente começa a trabalhar agora. Então, Fracasso a Reinvenção. Como vocês podem ver, ele encaixa legalzinho no Kindle. A gente vai começar a trabalhar ele e também aos pouquinhos eu vou tentar acrescentar nos nossos encontros algumas coisas que vocês mandaram como sugestão de temas ou como perguntas lá na caixinha que eu abri semana passada aqui no Instagram. Então eu vou improvisando. Introdução. Oi, Rê. Seja bem-vinda, Rê. Leonara. Galerinha que a gente já bate uns papos aí de vez em quando. Simbora. Eu escrevi este e-book como uma continuidade ao primeiro que lancei. O anterior, intitulado Quando a Coisa Torna-se Causa, que foi o e-book que a gente estudou nas lives passadas. Então, o anterior, Quando a Coisa Torna-se Causa, visava oferecer múltiplas possibilidades para que os leitores se inserissem na psicanálise. Então vocês vão lembrar que todo aquele conteúdo que está lá, ele é um conteúdo convidativo, chave do castelo, como eu mencionei com vocês. Ou seja, são possibilidades para que quem tem o interesse em
começar a entrar no mundo da psicanálise, entender um pouquinho, saber do que se trata, vai lá, lê todo aquele material e você vai conseguir, então, ter esse primeiro passo, esse primeiro vislumbre, essa primeira luz no fim do túnel com relação à psicanálise. Agora, ou seja, nesse e-book aqui, desejo propor reflexões considerando as mudanças que a pandemia e os novos casos clínicos exigiram. Caso não nos reinventássemos, fracassaríamos. Daí o porquê do título desse e-book. Do fracasso na reinvenção. A pandemia exigiu de nós uma reinvenção na clínica. A gente teve que repensar os dispositivos clínicos para poder sustentar a praxis analítica. Vocês vão ver que eu vou usando termos que vocês estudaram comigo nas outras lives. Então, sustentar a praxis analítica. Darcy, o que é praxis analítica? Volta lá nas lives, assiste elas, porque lá a gente trabalhou o conceito de praxis. Então, aqui precisamos considerar que vocês que estão acompanhando já passaram por essa fase inicial que a gente discutiu lá nas, acho que foram 5 lives, né, as primeiras. Então, em teoria, para vocês já terem um pouquinho de conhecimento desses conteúdos que eu já expliquei antes. Ah, Darcy, não acompanhei, não tenho. Volta lá, acompanha aos pouquinhos, devagar. Nosso próximo encontro é só daqui a uma semana, então dá tempo de você consumir o material que já está disponível, tá? Então, para poder sustentar a praxis analítica, nós tivemos que reinventar, repensar os dispositivos. Acho que hoje dá para a gente trabalhar um pouquinho essa questão de dispositivos psicanalíticos. E ali já responde uma questão que veio na caixinha, que foi a questão de pensar o setting, como se porta o psicanalista, como que a gente pode pensar o espaço. Eu acho que com isso a gente pode avançar bem legal. Mas vamos dar uma sequência aqui na leitura. Então, o capítulo que eu vou ler aqui agora se chama Flertando com o Fracasso. O que deixamos escapar em nossas falas podem ser da ordem do inconsciente, segundo sua própria lógica subjetiva. Então a gente fez um estudo de caso já para entender um pouquinho dessa lógica do inconsciente. Lembram? O inconsciente é lógico e não místico. Aliás, quando falamos em lógica, surge toda uma questão de como transmitir a psicanálise fundamentando-a, sem deixar de ser ética. Há muitas vias. Freud propôs mitos, aparelhos psíquicos, sugeriu que candidatos a psicanalistas fizessem análise, transmitiu através de livros toda a sua teoria, além de grupos de estudo e discussão, que posteriormente se tornaram instituições. Então aqui é um pouquinho de como Freud fez a transmissão da psicanálise. Então quando a gente fala em mitos, a gente fala do mito do Narciso, a gente fala do mito de Édipo, que daí dá a leitura do complexo de Édipo, Electra, que apesar do Freud não trabalhar muito, né, mas também surge dentro da psicanálise. Então a gente tem mitos, Narciso, narcisismo, né, o mito do Narciso. Então Freud foi pensando pela via dos mitos, aparelho psíquico. Então a gente tem a primeira tópica, a segunda tópica, vocês vão lembrar que a gente conversou um pouquinho, id, ego, superego, inconsciente, pré-consciente, consciência. Então tudo isso vai compondo o que o Freud chamou de aparelho psíquico para poder fazer essa transmissão do que ele estava observando. Sugeriu que candidatos a psicanalistas fizessem análise. Então a gente viu isso, que é o tripé que nós discutimos, o tripé psicanalítico. Transmitiu através de livros. Então a gente tem, né, toda a coleção de Freud aí, e é de domínio público, então qualquer um pode ter acesso. Você pode baixar na internet à vontade, que não é crime. A gente pode ler publicamente as obras de Freud, porque não é crime, porque tudo que o Freud escreveu é domínio público.
Então a gente pode fazer uso das suas obras à vontade. Tem que fazer referência, obviamente, né? Mas pode usar à vontade. Além de grupos de estudo e discussão. Então Freud ele tinha lá os seus grupos que eles se encontravam, né? Vocês vão se lembrar, tinha Ferenczi, tinha Jung, Abraham, me fugiu o nome do outro lá. Inclusive até teve uma época que participou a Lu Salomé, a grande paixão do Nietzsche. A Lu Salomé chegou a participar. Ela teve uma relação muito próxima com o Freud. Vocês vão conseguir ver isso em biografias. Então, uma maneira de se fazer a transmissão e estudar também é essa, fazendo pares. Então aqui a gente já está avançando, vocês estão percebendo, né? E como que a gente pode fazer os estudos, avançar, ter um encontro com a teoria. São formas que se iniciaram lá atrás, mas que são plausíveis e praticáveis ainda hoje. A gente consegue. A única coisa é que a gente tem que pensar tudo isso daqui a partir do contemporâneo. Então, uma coisa bem simples, né? Auge da pandemia, dava para a gente se encontrar, fazer grupos, estudar? Não, fisicamente. Tudo no mesmo espaço. A gente corria o risco de transmissão. Mas a gente começou a usar o quê? Para fazer isso? Skype, Google Meet e outras plataformas que nos permitiam esse encontro coletivo para discutir. Então aí já é uma mudança que a gente teve a partir da pandemia, que é quando esse book foi escrito. Seguindo, há quem faça a transmissão via literatura, exposições clínicas, pelas artes, teatro. Porém, Lacan trouxe, além do estruturalismo e linguística, a lógica, com matemas. Então, para quem começou a flertar com Lacan, já deve ter se deparado com os matemas lacanianos. Então, Lacan, ele monta todo um esquema com os matemas para que a gente tenha como pensar a psicanálise de uma forma lógica. A gente pode pensar lá em colocar, por exemplo, simbólico imaginário, põe uma barra sobrepondo o real, igual a, e a gente continua montando, por exemplo, como se fossem equações, e aí a gente consegue ter o vislumbre dessa lógica. Então, com matemas, esquemas gráficos. Então, o Lacan trabalhou muito com gráfico, Freud nem tanto, apesar de você conseguir achar na obra dele algumas coisinhas que ele chegou a desenhar e tal, mas é bem pouquinho, não é muita coisa não, se a gente for comparar com Lacan. Já Lacan sim, é muito gráfico. Lacan monta, né, a ponto de chegar no ápice, que é o grafo do desejo. Então, um grafo completinho, onde teria ali todo o vislumbre de um fazer analítico. Procurem no Google que vocês vão ver o grafo, complicadíssimo. É bem complicadinho trabalhar o grafo, né, mas dá para trabalhar com ele, né? É uma coisa que vai exigir muito, porque pensem que o Lacan, ao criar o grafo, ele estava tentando criar alguma coisa, um dispositivo, em que coubesse toda a sua teoria, toda a sua técnica. Então imaginem a complexidade desse material, desse grafo. Então Lacan seguiu com raciocínios lógicos que exigem dos analistas que seguem a sua orientação uma dedicação ímpar. O inconsciente é lógico e não místico. Interessante é notar que Lacan cria seu estilo e teorização ao vivo e a cores em seus seminários, flertando o tempo todo com o fracasso, com o equívoco, como nas lives que fazemos atualmente, apreendendo assim sua própria teoria que ganha luz, muitas vezes após perguntas dos espectadores. Um risco, mas um risco que se pretende, que se lança com o desejo de alguém que sabe estar traçando um caminho sem garantias, mas que vale, pois criar algo exige aposta. Não podemos esquecer que Lacan se apoia na sua clínica. É nela que a praxis acontece. É preciso ter isso em mente
quando se lança nos estudos. Há riscos, há equívocos em todas as experiências humanas. Gente, eu vou virar o ventilador, tá me dando alergia já. Vocês estão vendo que daqui a pouco eu vou começar a espiar aqui. Vamos lá, vamos ver se melhora. Senão eu vou ter que parar a live por crise de espirro. Aqui, gente, eu fiz uma abertura mostrando para quem está lendo, mostrando para vocês que existem maneiras da gente fazer essa transmissão e maneiras que nos permitem, pela via da transmissão, continuar estudando, continuar produzindo. O Lacan, ele chegou ao ponto de muita da sua teorização surgir ao vivo e a cores quando ele estava fazendo seminários. Claro que, como eu disse ali, ele tem como base a clínica, o fazer clínico. Ele não está tirando aquilo do nada, não é simplesmente achismo, não está caindo na cabeça dele, ele está reproduzindo e falando em voz alta. É óbvio que aquilo que ele está produzindo ali ao vivo tem como base tudo que ele vive na clínica, tudo que ele vive com seus analisantes. Vale lembrar que Lacan, além de psicanalista, ele era psiquiatra. Então ele também fazia apresentações de casos. Não sei se vocês já viram, mas isso é muito comum na medicina. Você leva o paciente a um público de estudantes, enfim, de médicos, quem tiver interessado em acompanhar aquilo e tiver permissão para estar ali. E apresenta-se esse paciente, apresenta o caso clínico, deixa esse paciente falar, faz perguntas, e ali você vai tendo, então, um tipo de estudo de caso que ele é feito ao vivo e a cores. Então, o Lacan, ele tinha muito essa facilidade, né? Ele tinha uma incrível habilidade de improvisar e fazer essas apresentações, discutir teoria, e à medida que ele tinha interlocutores falando com ele, isso permitia avançar a própria teorização. Então, quando vocês forem pegar os seminários de Lacan para lê-los, trabalhar, vocês vão perceber que ele está o tempo todo dialogando com as pessoas que estão nos seus seminários. E aí isso permite para ele avançar na teoria, permite para ele repensar, se questionar o outro, e isso vai dando uma abertura muito interessante. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que depois do Freud, todos os dispositivos de estudo e de transmissão, eles evoluíram para alguma outra coisa. E evoluir aqui, não pensem no sentido de ser melhor. Evoluir aqui no sentido de que houve, de alguma forma, uma adaptação ao momento, ao laço social, à sociedade e como ela se organizava. Então, quando a gente fala, pelo menos eu, quando eu falar com vocês em evolução, não é no sentido de que é melhor nem pior, é no sentido de que mudou, de acordo com a demanda social, de acordo com a organização social. Então, de Freud, que a gente já deu uma boa estudada, a gente passou para um outro momento, que é o de Lacan, onde as coisas se organizavam de uma maneira diferente. A sociedade já estava organizada de forma diferente. A gente já tinha, por exemplo, a televisão muito bem disseminada na Europa. Então, tem até um trabalho, um seminário de Lacan que se chama televisão, porque ele faz o seminário na TV. Então, vocês... Gente, voltou? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Me mandem a confirmação, por favor. Acabou a energia aqui. Vou esperar vocês confirmarem, tá? Senão eu continuo falando, vai que vocês não estão me vendo. Renata voltou, Kaique voltou. Beleza, gente. Foi queda de energia. Acabou a energia no bairro todo aqui. Eu coloquei agora a internet móvel. Vamos ver se não vai ter nenhum tipo de interferência. Porque às vezes quando acaba a energia também até a própria internet móvel fica ruim, né? Mas vamos lá, vamos seguir. O que eu estava dizendo para vocês, eu estava fazendo na verdade um comparativo entre a época do Freud e a época do Lacan, que já são épocas diferentes, apesar de Lacan
ter nascido em 1901 e ter vivido uma boa parte de sua vida quando o Freud ainda está vivo, mas já são épocas diferentes, né? O Lacan ele vai começar uma produção mais conhecida em 51, já depois da Segunda Guerra Mundial, e Freud não, né? Freud já de um outro momento. Freud pega as guerras. Então, é muita diferença entre os momentos de cada um. E isso exigiu, o Lacan percebeu que havia uma exigência de que se repensasse a psicanálise de uma outra forma, de um outro lugar, e que a transmissão poderia ser feita também de outro jeito, de uma maneira que fosse mais contemporânea. Significa que o Lacan não escreveu nada? Não. Tanto que o Lacan tem os seus chamados os escritos. Então o Lacan se preocupou em deixar material que ele mesmo escreveu. Mas ele já tinha uma maneira diferente de fazer a transmissão. E como eu estava dizendo para vocês, inclusive na TV. Ele chegou a fazer seminário na televisão, ele chegou a fazer seminários em rádios. Inclusive, para quem consegue falar, escutar em francês, é possível achar esses seminários onde você escuta o Lacan na rádio, você vai escutar o próprio Lacan. Isso é muito rico, é muito interessante, mas só tem isso em francês. Se alguém quiser, eu posso até ver com um conhecido, que se eu não me engano ele escutou esses seminários em francês. E trago para vocês onde localizar, onde achar isso. Já o Freud, ele sequer gostava de câmeras, né? Tanto que tem um documentário que ele deu, acho que é para a BBC, e tem algumas gravações que a Marie, a princesa, né, na época, ela tinha já uma câmera e tal, ela fez sem o Freud perceber que estava sendo filmado. Então existiam algumas filmagens do Freud em família, o Freud vendo peixinho no lago e tal, que ela conseguiu fazer sem que ele percebesse. Então, tem um sentido isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Eu estou tentando mostrar para vocês que os psicanalistas precisam acompanhar a sociedade e o seu momento. Então, Freud é uma coisa, Lacan é outra, e eu estou me fazendo valer desses exemplos para cair no que a gente tem hoje, principalmente a partir da pandemia, tá? Tá tudo ok, gente? Estão ouvindo? Bacana, certinho? Minha preocupação é que, como acabou a energia, conseguir fazer com vocês com a internet móvel, que às vezes não é uma grande coisa. Me deem um sinal aí que tá tudo bacana, não tá travando, o áudio tá bom. E também já aproveitem, tá? Se vocês quiserem, voltamos. Que saco, eu começo a ficar puto, eu começo a ficar irritado. Fica atrapalhando a nossa live aqui. Acho que voltou, né? Dani pausou, voltou. Nossa, Dani, tá difícil aqui. Caramba. Tô esperando aí pra ver se dá uma estabilizada. Pra gente continuar. O duro é que depois a live, né, ela fica salva e fica toda picada. Complicadinho, fica meio zoado o negócio. Voltou mesmo, né? Então beleza, vamos seguir. O duro é que fica dando esses cortes, eu perco meu raciocínio. Tudo isso para mostrar para vocês que o psicanalista ele vai ser condizente com a sua época, com o laço social do momento. Seguindo na leitura. Então, a cobrança. Qual que é, afinal de contas, a cobrança que eu quero levantar aqui neste e-book? A clínica está sempre se renovando. Pelo menos deveria. Psicanálise não é teoria morta ou fixa. Ela acompanha as contingências de seu tempo. Tanto os avanços quanto os fracassos. Atualmente, somos atravessados pela tecnologia. Melhor dizendo, estamos imersos nela. Para tornar tudo mais complexo, enfrentamos uma pandemia que exige isolamento social. Pela primeira vez, vemos massivamente os atendimentos sendo feitos por plataformas digitais, derrubando resistências e barreiras, até então quase dogmáticas.
Confesso que eu mesmo já fui muito resistente quanto a atender à distância. Mas descobri com outros psicanalistas que precisávamos apenas entender que o setting é a relação entre analista e analisante. Feito alguns ajustes, é praticável e possível acontecer. São novos tempos e a psicanálise pede uma atualização. Nelly, eu vi que você acabou de chegar e eu vou tentar ver se dá tempo, né? Porque com essas quedas de energia aqui, a gente acabou perdendo um bom tempo de live, já são 4h35, mas pelo menos eu vou tentar contemplar, Nelly, um pouquinho de alguma coisa que você perguntou para mim lá na caixinha, que você mandou por DM também, tá? Que é essa questão de pensar o setting, dispositivo analítico e tudo mais. E aqui nesse trechinho que eu estou lendo, eu estou introduzindo vocês nessa proposta já. De que se a gente não pensar o setting, não repensar ele, não atualizar ele, ele fracassa. Então a gente tem que sempre pensar os dispositivos analíticos, tá bom? Aqui eu tomo alguns cuidados. Por exemplo, primeiro eu digo, atravessados pela tecnologia. E aí melhor dizendo, estamos imersos nela. Vocês vão se lembrar, vocês que são mais velhos, assim como eu, que a gente costumava chegar nos lugares e perguntar: por acaso tem Wi-Fi? E se tiver, você poderia me passar a senha? E nem todos os lugares disponibilizavam. Então antes, a gente perguntava se tinha Wi-Fi. Hoje, a gente chega nos lugares e a gente critica o lugar se ele não tiver Wi-Fi. Olha como mudou num curto espaço de tempo. Então antes, o hábito era perguntar se tinha. Hoje é estranhar se não tiver. E tem que ser aberto, tem que ser público. Pode ter a senha e tal, mas a senha tem que estar disponível para a gente usar. Então, num intervalo de tempo muito curtinho, a gente já mudou demais a nossa relação com a tecnologia. Às vezes a gente chegava em certos lugares que tinha uma plaquinha escrita: aqui não tem Wi-Fi, conversem. E a gente achava, pô, que legal, um lugar para conversar. Hoje a gente chega num lugar e não tem Wi-Fi e tem uma plaquinha dessa, a gente vai lá e dá 2, 3 estrelas, né? Porque onde já se viu um lugar que não oferte Wi-Fi. Sem contar que, por causa da pandemia, a maioria dos catálogos, dos menus, quando a gente precisa, né, para o que a gente vai pedir, ele é por QR Code. Então o lugar tem que ter um Wi-Fi, para que a gente possa, no mínimo, ler o QR Code que está ali. Né? Então, olha, gente, a gente está falando de intervalo de tempo curtinho, nem 10 anos isso. Nem 10 anos. Então, quer dizer, a psicanálise tem que acompanhar essa velocidade. Porque ela lida o quê? Com sujeitos, com humanos. E tudo isso é vivido por quem? Por sujeitos, por humanos. Logo, a psicanálise tem que acompanhar toda essa mudança. Ela tem que também se repensar o tempo todo para acompanhar os dispositivos. E psicanálise, enquanto dispositivo, ou soma de dispositivos, ela precisa dialogar com tudo isso que está acontecendo na sociedade. Então, acredito que vocês são como eu, né? Vocês que são mais velhos, assim que nem eu, né? A gente que nasceu nos anos 80, talvez até 70, eu sou dos anos 80. Nós pegamos, né, toda essa mudança que aconteceu. Então eu me recordo, por que eu brinco aqui de vez em quando? Gente, não tem muita filmagem minha tocando em banda. Porque, gente, eu sou de uma época que, a gente ia tocar, ninguém filmava nada, ninguém gravava nada. No máximo, aquele que era mais playboy, vamos dizer assim, tinha uma câmera e conseguia fazer uns registros. Só que eram registros que, tipo, à noite o filme queimava e tal, coisa assim. Então, sou de uma época que a gente não tem muita coisa guardada mesmo, muita coisa registrada. Então, você imagine, a gente teve que se adaptar, né, essa velocidade com que as coisas acontecem. E o psicanalista precisa dessa criatividade, dessa capacidade. Seguindo aqui, vamos refletir sobre a tecnologia. Eu disse em meu Instagram que alguns anos atrás as pessoas chegavam à sala de espera da clínica e perguntavam se tinha Wi-Fi. Tempos depois, perguntavam qual a senha do Wi-Fi, pressupondo que não ter é coisa do passado. Hoje, nem nos encontramos mais nas salas de espera. Realizamos as sessões em salas digitais.
por smartphone, computador, tablet. E na falta de internet, devido à queda do servidor, a sessão é feita pelo bom, velho e quase aposentado telefone. Eu já atendi um monte de analisante meu por telefone, porque fiquei sem internet, sem energia, como está acontecendo agora. E, bora lá, liga ali, bora fazer a sessão por telefone. Olha, a gente trazendo os dispositivos para que uma análise aconteça que nem existe mais na rua, né? Muito raro a gente ver um telefone público, mas na falta de recursos, bora lá usar o telefone. Então, as coisas mudaram. Mal sabia Chaplin quão modernos seriam os tempos. Estamos produzindo em meio a novidades que não cessam cobrar de nós novas soluções e saídas, já que as velhas já não servem tanto mais. São tão reacionárias quanto certos movimentos políticos que não enxergam o avanço, fadados ao fracasso sem reinvenção. Aqui, né, eu estava fazendo uma crítica ao movimento político da época, que infelizmente é o que está aí no poder hoje. Né? Então, por isso que eu disse, são tão reacionárias quanto certos movimentos políticos que não enxergam o avanço, fadados ao fracasso sem reinvenção. Então, assim, hoje a gente está vendo, né, o poder que está aí. Então, isso que eu estava dizendo na época se confirmou, infelizmente. Em meu primeiro e-book, intitulado Quando a Coisa Torna-se Causa, contei um caso clínico chamado Limite das Palavras, em que a tecnologia foi crucial para o andamento do caso. Era isto ou permanecer em uma fracassada falta de sequência. Quem já leu o e-book pode achar repetitivo, mas acredito ser necessário expô-lo aqui novamente. Então, na semana passada a gente fez um estudo de caso, né? A gente viu esse caso clínico que eu menciono, onde o uso da tecnologia foi fundamental para que a análise tivesse uma sequência. A gente vai rever um pouco disso aqui, mas já propondo o avanço da discussão. Vamos ver comentário. Kaique, as câmeras digitais, socorro. Depois tirava o carvão de memória e colocava no PC, o cartão de memória. Tirava o cartão de memória e colocava no PC para passar as fotos. Exatamente. Mas eu estou ainda de uma época anterior, cara. Eu sou da época da película mesmo. Né? A gente tinha que ir lá na Fotótica, na Kodak, comprar, né? Aí você tinha um rolo de 12, 24, 36 poses, colocar dentro da máquina, aí você batia. Se fosse à noite, a maioria queimava, você perdia todo o material. Então eu sou um pouquinho anterior ao cartão de memória. Eu sou da época de você comprar o rolo de poses para você colocar dentro da máquina. E aí depois já vem a geração das máquinas, né, das câmeras digitais com cartão de memória. Inclusive eu tenho uma que eu achei esses dias quando eu estava mexendo no meu depósito. Estou tentando recuperar ela. Para vocês terem uma ideia, eu nem me considero uma pessoa velha, né, gente? Eu sou dos anos 80, então assim, olha quanta coisa, de 80 para cá mudou. Imagine de Freud para cá. A psicanálise teve que acompanhar tudo isso, né? Os psicanalistas tiveram que repensar tudo isso. Vamos pensar a coisa do dispositivo? E aí eu vou estar respondendo a questão da Nelly. Se a gente passar um pouquinho do tempo, acho que não tem problema. Até para tentar compensar um pouquinho as caídas que a gente teve de energia que acabou atrasando aqui. E também, eu também. E quando queimava? Então, exatamente quando queimava, né? Era um saco, né? Que a gente perdia tudo ali. A Nelly me perguntou a respeito do espaço, né? Do setting, como pensar e tal. Eu sou muito crítico com relação a isso, porque a gente vê cada bobeira que a galera inventa por aí, uns mitos mesmo. Por exemplo, teve uma instituição que eu frequentei uma época que alugava salas para os analistas atenderem. E aí, algumas pessoas não conseguem pôr no lugar aquilo que elas retiram. Então elas mexiam na disposição do ambiente. Mudava a poltrona meio de lado e tal, alguma coisa assim. E aí,
a secretaria dessa instituição passou um memorando, uma nota, dizendo que após usar o setting, deveriam colocar todas as coisas no lugar para seguir as regras da psicanálise de como deve ser o ambiente psicanalítico. Eu fui pra briga, né? Falei, mas gente, que regra é essa? Mostrem para mim, em qualquer livro, seja de Freud, de Lacan, do A4, aonde está escrito regras de como deve ser o setting. Ninguém achou. E nunca vai achar. Talvez nessas picaretas. Tem uma galera que escreve algumas coisas que é meio picareta. Mas estou falando nos grandes mestres da psicanálise. E entendam mestres aqui com uma licença, né? Porque a gente pode entrar na questão do discurso do mestre e tal, não é isso. Não é disso que eu quero falar. Tá? Só dessa galera que realmente foram os grandes nomes. Não tem, gente. Não existe isso de que o divã deve estar em tal lugar, que tal coisa deve estar em tal lugar. Você vai pensar o seu setting da maneira que você gosta, da maneira que você se sente à vontade, da maneira que você prefere, de acordo com as suas experiências. Freud, como era o setting de Freud? Primeiro, o divã. O divã foi um presente. Ele não pensou no divã, tipo, vou comprar o divã para poder o analisante deitar. Então, não, ele ganhou aquilo lá de presente, ele colocou no escritório dele. E aí as pessoas começaram a ir lá, ele convidava, se quisesse deitar, às vezes sentar. E aí ele percebeu que quando as pessoas estavam no divã, algumas coisas aconteciam. Então o divã é um dispositivo, ele não é uma regra. Ele é um dispositivo que pode ou não ser usado em uma sessão. Vai depender de caso a caso. Freud era obsessivo, era acumulador. Então o setting do Freud era cheio de bugiganga, cheio de porcaria, cheio de coisas que ele colecionava, coisas raras, né, presentes. Então, se vocês forem ver as biografias e tal, o setting do Freud era um verdadeiro depósito de acúmulos. Era tudo acumulado, coisa em cima de coisa. Então, meu Deus, Freud não estava seguindo as regras de como deve ser um setting, né? Então, o que acontece? Não existe isso de regras do espaço. Não tem, gente. Então, se eu fizer um 360 aqui no meu espaço, vocês vão perceber, tem duas poltronas ali, ó, que eu não vou ficar girando aqui porque vai dar trabalho. Tem duas poltronas. Tem analisante que não vai pro divã. E aí faz ali de frente comigo. Tem analisante que vai pro divã. Tem analisante que, dependendo da situação de como tá, vai ou não vai para o divã. Tem vezes que eu peço, divã, por favor. Às vezes eu estou muito cansado, atendi, dei aula, eu não quero ficar olhando para a cara da pessoa, tendo que sustentar uma pose, eu estou exausto. Então eu convido a pessoa, poderia ir para o divã hoje, por favor? Para quê? Para que eu possa ficar sentado atrás à vontade, relaxado, sem me preocupar se a pessoa está me vendo, né, suar, derreter, porque, não sei se já perceberam, eu não tenho ar-condicionado. Por quê? Poderia ter? Poderia, mas eu sou um cara alérgico, até o ventilador, vocês viram que eu tive que desligar, porque já estava me dando crise alérgica. Então eu não uso ar-condicionado, já tentei, mas não consigo. No segundo atendimento eu não tenho mais voz. Então, meu setting, por exemplo, não tem ar. Quem vem fazer análise pessoal passa calor aqui comigo. Ou vai ficar no ventilador. Eu boto aqui 2 ou 3 ventiladores. Não tem uma regra que me obriga a pôr um ar-condicionado ou a não pôr um ar-condicionado. Por que eu estou contando? Para vocês verem que o setting segue o Darcy, nesse caso. Algumas necessidades que são minhas. Mas também eu tenho que pensar no analisante, né? Então eu tenho um divã confortável, com almofadas confortáveis. Quando eu vou atender, a iluminação é confortável. Eu não uso essa luz que vocês estão vendo aqui. Ainda que aqui é a luz da janela, né? A luz natural que está entrando. Mas eu não uso luz branca acesa. Eu tenho o abajur, né? Então eu ligo o abajur, que fica aqui em cima da minha mesa, para ficar uma luz mais agradável, não incomodar os olhos, nem meu, nem dos analisantes. Luz branca cansa, né? Então eu uso uma luzinha amarela mais baixa. Então eu pensei o setting de acordo com a minha rotina. Eu tenho uma prateleira com os livros que eu mais uso, que eu mais preciso. Eu tenho aqui meu computador, né, que eu faço os estudos, aulas, tudo por aqui.
Então, meu setting é pensado de acordo com as minhas necessidades e com as necessidades dos meus analisantes, e não de acordo com regras que não existem. Mas, Darcy, já ouvi analista dizendo que o divã tem que estar em tal lugar, que a poltrona, assim, assado. Depende da necessidade. Eu, atendendo em clínica, já vi a necessidade de colocar a minha poltrona do lado da porta de saída. Por quê? O caso clínico era de psicose, corria riscos de surto a qualquer momento, e aí eu estar dentro da sala com uma pessoa e ela surtar, me coloca em risco. Então, aí a necessidade me fez pôr a poltrona ao lado da porta, para que se houvesse um surto, eu pudesse sair imediatamente e chamar o socorro, e chamar a ajuda. Então, vocês vão ver que alguns analistas falam, mas a poltrona tem que estar perto da porta para que se você precisar sair rápido. Então, sair rápido nessas situações. Você está numa clínica de psicóticos, clínica de psicóticos que eu digo que você atenda psicóticos, tá? E aí há riscos de surtos, você tem que pensar na sua segurança. E aí você vai organizar o setting pensando nisso, né? Então talvez você não coloque chave na porta, então vai ser uma porta que não tranca, para que a segurança esteja presente. Então estou dando exemplos para vocês de que o espaço físico, ainda não entramos no espaço digital, tá? Estou falando do espaço físico. O espaço físico, ele precisa ser pensado de acordo com as necessidades do analista, do analisante. Essa sala aqui pega um solzão danado à tarde. Então, às vezes, eu sento naquela poltrona ali e fico meio de lado para o analisante, porque a outra poltrona está embaixo da janela. Eu vou derreter. Então, eu mudo, né, o meu lugar dentro do set de acordo com o que está acontecendo, com o que eu estou precisando. Estão entendendo o que eu quero dizer? Sobre o espaço físico, que não tem regra, você precisa pensá-lo, você precisa considerá-lo, você precisa refleti-lo, você precisa elaborar, e tudo isso considerando vocês, seus analisantes. Isso está ficando claro para vocês? É a preocupação, tá? Que isso realmente fique claro para vocês. De como a gente pensa isso daqui. Então não tem regra, não tem... Freud disse isso, ou porque o Freud fazia tal coisa, eu tenho que fazer também. Não. Né? O Freud fazia de acordo com as necessidades dele. O Lacan também. Uma curiosidade. O setting do Lacan, à noite, era quarto do sobrinho. Então tem documentário, deixa eu ver se eu localizo ele rapidamente aqui, que eu tenho ele em DVD. Tem um documentário que conta várias curiosidades do setting, do espaço do Lacan, da casa dele. Então, à noite, o setting virava quarto do sobrinho, e o sobrinho dormia no divã. Então, quando amanhecia, às 6, 7 horas da manhã, o sobrinho tinha que queimar o chão, arrumar tudo para o Lacan começar a atender. Então, o setting do Lacan era setting e quarto ao mesmo tempo. Eu sei que está aqui, gente. Eu vou localizar. Vou mostrar para vocês. Aqui. Esse aqui. Jacques Lacan e a psicanálise. Tem vários documentários aqui dentro. São documentários muito bons. Que é assim, na verdade, que vocês desconstroem os mitos, tá, gente? Indo atrás de material, de coisa assim, tá? Então aqui, por exemplo, vocês vão ver o quê? O Miller contando, vocês vão ver a filha do Lacan contando como é que era, a Judith, né? A Judith Lacan. E vocês vão ver, tipo, o setting dele era quarto. E tem gente que acha que o setting é um lugar que tem que ter regras, e não. Renata, sim, bem claro, é de muita ajuda as informações, imagina. Então, esclareceu para vocês, e principalmente para quem tinha essa questão na cabeça de como é o espaço, de como pensa o espaço. Então hoje a gente ainda não vai entrar nos dispositivos digitais, a gente está pensando nesse dispositivo aqui que é o espaço. E mesmo assim, gente, achar que uma análise
depende disso aqui para acontecer ingenuidade. Porque, como eu disse no e-book, a análise, ou seja, o setting psicanalítico, não é o espaço físico. O setting é a relação entre analista e analisante, que se dá pela transferência. Então, vocês vão ver que o Freud já chegou a fazer análise nos Alpes, em praça. Tem vários relatos, né? Tem um relato lá do início, de que o Freud sai de férias, né? Tá lá nos Alpes, tá lá numa praça, caminhando, a pessoinha vem, precisa te contar tal coisa, não sei o quê, e ele escuta, ele faz a coisa acontecer. E ele tá num ambiente aberto, nos Alpes. Então, não depende do espaço físico uma análise acontecer. Então, guardem isso. O setting psicanalítico é a relação entre analisante e analista, que se dá pela transferência. Isso é importante vocês guardarem, deixarem isso registrado, tá? Claro que se a gente for pensar nos dispositivos que permitam que isso aconteça, a gente vai ter que elaborar, igual eu fiz aqui com vocês sobre o espaço físico, né? Só que como não depende do espaço físico uma análise acontecer, então a gente conseguiria, e consegue, e está provado que dá, sustentar a praxis por outros dispositivos e por outros meios, em outros lugares, de outras formas. Exemplo, é o que a grande maioria faz hoje. Análise à distância, através dos dispositivos digitais. Avançando já em mais uma questão que veio da caixinha de sugestões. E a postura do analista? Depende muito. Existem posturas, no plural, elas são múltiplas. Ou seja, não tem uma regra de como deve se portar o analista. Seria ridículo ter uma regra, uma vez que a psicanálise é a teoria que contempla o sujeito e a sua subjetividade. Então imagina ter regras que barrariam o sujeito e a sua criatividade, e a sua subjetividade. Não faria o menor sentido. Seria uma teoria contraditória. Ah, mas Darcy, tem muita contradição na psicanálise. Tem sim, tem uns montes aí. Mas a gente precisa considerar. Então, eu falei da transferência, mas tem identificação, tem uma série de coisas que fazem com que alguém escolha um psicanalista. Então, vocês vão ver psicanalistas de vários estilos, como eu, cabeludo, barbudo, tatuado, com piercing, rock and roll. Vai ter aqueles que já são mais que se vestem de uma maneira mais clássica, terno, gravata, cabelo arrumadinho, penteadinho. Vai ter aqueles que já são mais modernos e vão usar roupas modernas e vão experimentar. Tem, por exemplo, a Gabi, do Psico na Vitrine, minha parça aí, minha amiga, que tá em tudo que é projeto comigo. A Gabi, ela trabalha o diálogo entre psicanálise e moda. E ela experimenta várias coisas lá e tudo mais com relação a isso. E a Gabi, ela tem um jeitão lá dela de se apresentar na questão do estilo. Ou seja, tem psicanalistas para todas as identificações, para todos os gostos, para todas as transferências. Então a minha clínica, ela é repleta de pessoas que não são preconceituosas, por exemplo. A minha clínica é uma clínica repleta de pessoas, como dizem, eu não gosto do termo, mas é para tirar sarro mesmo. Como dizem os mais velhos, minha clínica é para frentex. Então assim, minha clínica é cheia de gente tatuada, cheia de gente de cabelo colorido, cheia de gente com piercing, é cheia de senhoras divertidas e modernas, como a Dulce, que está aí acompanhando a live. Análise à distância, maravilhoso. Darcy, muita confiança em ti. Um beijão, Dulce, você é uma querida. A Dulce, uma pessoa assim, de uma modernidade, de uma alegria pela vida incrível.
são essas pessoas que estão no meu setting, por exemplo. São pessoas que de alguma maneira acabaram de uma forma ou outra se identificando com isso em mim. Né? Então vocês veem os meus stories, né? Eu estou sempre curtindo um rock and roll, mas ao mesmo tempo também estou curtindo uma Lady Gaga, né? Estou curtindo Cyndi Lauper, né? Então eu penso que a vida ela é para ser vivida, né? A gente tem que viver uma vida que vale a pena. Então eu tenho analisantes que têm mais ou menos, ou acompanham mais ou menos esse estilo. Agora aquela pessoa sistemática, regradinha, que gosta de tudo certinho, que precisa que o horário seja tudo certinho, não faz análise comigo. E se tenta, normalmente não acontece, não rola essa transferência, a coisa não fica bacana. Né? Então são pessoas que não vão encontrar uma análise se vierem aqui com este analista, mas se dão bem com outros analistas. Então, como Lacan nos ensinava, você vai estudar os fundamentos, a teoria, mas você vai colocar ali você vai colocar ali o seu estilo, a sua forma, e que cada analista consiga então trazer um pouco de si para a psicanálise. Isso enriquece muito. Por isso que psicanalistas não tem que ser psicólogo ou psiquiatra. O que se coloca pelas maiorias das instituições, que tem uma graduação. Porque daí vai enriquecer a psicanálise. Então a gente tem psicanalista que é antropólogo, que é matemático, que é sociólogo, que é filósofo, que é psicólogo, que é psiquiatra, que é historiador. Por quê? A gente tem multiplicidade. A gente enriquece a teoria. Então, a gente precisa de multiplicidade de estilos do psicanalista, ou dos psicanalistas. Multiplicidade estéticas também, multiplicidades teóricas, multiplicidades. Estão pegando a ideia? Estou criando uma didática bem simples para transmitir para vocês que vocês precisam aprofundar na teorização, na técnica, na análise pessoal, em tudo isso que é do universo psicanalítico, mas levar para este universo vocês, quem vocês são, o jeitão de vocês, o estilo de vocês, sem medo. Então, para finalizar o nosso encontro de hoje, vou contar uma historinha de um encontro que nós tivemos no IPLA, em que o Jorge Forbes fez um único comentário no final, que para mim mudou minha vida, e eu sei que mudou a vida de muita gente lá que eu troco ideia. Estávamos num encontro falando a respeito, né, de situações da clínica, de analisantes, cada um contando um pouco das suas situações, e o Forbes no final disse assim para nós: gente, se preocupem menos com essas bobeiras, com esses mitos. Façam o seguinte: coloquem a bobeira de vocês no mundo. Coloque a sua bobeira no mundo. Isso aí foi muito legal. Assim, mexeu tanto comigo quanto com vários que estavam lá. Por quê? Quando ele diz coloque a sua bobeira no mundo, não é que aquilo que você está pensando seja bobo. Não. É que às vezes a gente tem uma tendência de pensar assim: eu não vou falar isso porque isso é meio bobeira, né? Eu não vou dizer isso porque eu acho que vai, sei lá, vai soar estranho. E aí a gente começa a se barrar, a se limitar e não colocar aquilo que a gente tem no mundo que é nosso, que é próprio, que é nossa criação. Então quando ele disse para nós: coloque a sua bobeira no mundo, é isso, coloque isso que é seu, isso que é criativo. Coloque isso no mundo e vê no que dá. Claro, respeitando o outro, não sendo misógino, preconceituoso, não se valendo de um discurso hipócrita de liberdade de expressão, quando a sua liberdade ofende o outro. As pessoas acham que liberdade de expressão é falar qualquer abobrinha, e não é. Né? Então, colocar a sua bobeira no mundo é nesse sentido. Colocar a sua criatividade que seja algo bacana, que seja legal,
que não vá, de alguma maneira, ser destrutível ou destrutivo ao outro, tá? Então, parafraseando aqui o Forbes, coloquem vocês no mundo, se coloquem no mundo. Kaique, como bem coloca Alan, ser pessoa terapêutica. A pessoa do terapeuta estará presente no atendimento. Exato, perfeito, isso mesmo. Nelly, esclarecedor, muito bom. Obrigada, Darcy. Imagina, eu que agradeço. Suas questões me permitiram dar um bom avanço aqui no que eu queria discutir com vocês. Acho que é isso, gente. Peço desculpas pelas interferências, acho que foram umas 3 quedas de energia, né? Infelizmente, na hora que eu salvar a live, provavelmente vai ficar com cortes, porque as outras vezes que aconteceu ficou assim. Mas eu acredito que dá para consumir bem o conteúdo, que vai estar lá para vocês disponível. Façam comentários, deixem o like lá, façam perguntas. E aí na semana que vem a gente segue, inclusive com a leitura aqui do Kindle. A gente vai ver caso clínico de novo. A gente vai avançar algumas coisas legais para vocês, tá bom? Que maratona, hein? Olha, todo suado, descabelado. Mas é com muito prazer imenso. Sinto um prazer gigante em estar aqui com vocês, fazendo esse debate, essa conversação. Renata, muito bom, obrigada por compartilhar conhecimento, eu que agradeço, Rê, e agradeço a todos vocês que estão aí acompanhando. A gente se encontra na segunda-feira que vem. Um beijo, até mais.